Bem-vindo a uma história comovente e desafiadora da história bíblica. A história de Tamar, a única filha do rei Davi. Não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um retrato das lutas e mágoas com as quais muitos de nós podemos nos relacionar. Esta história nos leva através de uma série de emoções poderosas, desde a dor de Tamar até o silêncio do rei Davi, até o ódio de Absalão. Em nossa busca por justiça e cura, a história de Tamar nos lembra do papel do perdão, da importância da justiça e do poder da fé em Deus. É uma oportunidade para refletirmos sobre nossas próprias vidas, como lidamos com a dor, como escolhemos perdoar e deixar ir, e como encontramos paz em Deus. Convidamos você a explorar essa história, não apenas para aprender mais sobre a Bíblia, mas também para olhar profundamente em seu próprio coração. Ouça, sinta e compartilhe seus pensamentos. A história de Tamar pode abrir novas perspectivas, ajudando-nos a viver mais profundamente com compaixão e fé. Vemos Davi como o que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus. Através de sua vida, aprendemos muitas lições sobre fé, coragem e fragilidade humana. A família de Davi, no entanto, não era uma imagem perfeita. Pelo contrário, sua família refletia as muitas dificuldades e complexidades das relações familiares. Com várias esposas e filhos de diferentes relacionamentos, Davi enfrentou desafios não apenas em seu papel de rei, mas também em seu papel de marido e pai. Esses relacionamentos criaram conflitos e dor que nenhum pai jamais gostaria de testemunhar. Em nossa história de hoje, há 3 personagens principais nos quais vamos nos concentrar. Tamar, filha de Davi, Amnon, o filho mais velho de Davi, e Absalão, um de seus filhos, que acabaria se rebelando contra seu pai. Cada personagem desta história tem seu próprio papel e destino, mas todos compartilham uma coisa em comum: os efeitos profundos de suas decisões e relações familiares complexas. Esta história não é apenas uma lição sobre as consequências do pecado e da desobediência, mas também enfatiza a misericórdia e o perdão de Deus. Quando olhamos para a família de Davi, percebemos que mesmo nas situações mais dolorosas, sempre há uma oportunidade de buscar cura e graça de Deus. Tamar, a bela e única filha do rei Davi registrada na Bíblia, era a personificação da beleza e da pureza. Seu nome, Tamar, significa palmeira, um símbolo de resiliência, beleza e humildade. A beleza de Tamar vinha não apenas de sua aparência, mas também de sua dignidade interior. Ela era uma pessoa de nobres virtudes, um espelho da nobreza e da moralidade da família real de Israel. Nascida no Palácio Real, Tamar cresceu entre as magníficas muralhas e rituais solenes do reino de Israel. Como filha do rei, ela não era apenas um símbolo de honra e tradição familiar, mas também considerada a sucessora do legado espiritual da linhagem davídica. Todos os dias no palácio, Tamar foi criada de acordo com regras rígidas, não apenas em como falar e andar, mas também em valores morais, temor a Deus e como tratar as pessoas. Na sociedade israelita, a filha do rei tinha que aderir a padrões mais rígidos do que as mulheres comuns. Tamar não podia agir livremente, mas tinha que seguir regras para preservar a honra de sua família. Ela teve que aprender a controlar suas emoções, guardar suas palavras e sempre ser elegante, não importando as circunstâncias. As tradições reais ensinaram a Tamar paciência e calma e a equiparam com autocontrole e capacidade de lidar com as pressões de sua posição especial. A vida de Tamar também continha elementos culturais típicos daquela época. As filhas reais costumavam ser fortemente vigiadas e raramente saíam do palácio. Eles não tinham permissão para se associar ou interagir muito com estranhos, especialmente homens.
a fim de proteger sua reputação e manter sua virtude. Para Tamar, essas coisas se tornaram uma parte indispensável de sua vida diária, não apenas ajudando-a a construir uma imagem nobre, mas também preparando-a para seu futuro papel de esposa e mãe, se ela pudesse se casar com alguém adequado para sua posição. Junto com isso, Tamar poderia ter sido ensinada por seus servos sobre tarefas domésticas, cozinhar, costurar, habilidades necessárias para uma mulher da família, mesmo de status nobre. Essas habilidades não eram apenas trabalho manual, mas também um símbolo de humildade e serviço, mostrando o coração de uma mulher real. Todos os dias, ela era exposta aos ensinamentos da Bíblia e orações para que sua vida espiritual fosse fortalecida e o temor de Deus se tornasse uma parte central dela. Tamar também teve que aprender a tratar todos na família de forma justa e com piedade filial, desde seus meio-irmãos até seus servos. Sua proximidade com seus parentes, como Amnon e Absalão, moldou as relações familiares de Tamar, mas também marcou o início da tragédia que estava por vir. A vida de Tamar antes do incidente era uma imagem de paz e santidade, um equilíbrio entre beleza exterior e virtude interior. Embora cercada por regras rígidas e deveres reais, Tamar ainda tinha o coração de uma garota simples e inocente. Sua história, portanto, não é apenas uma parte da história de Israel, mas também um símbolo que nos lembra da importância da proteção, honra e lealdade a Deus em todas as circunstâncias. Amnon, o filho mais velho do rei Davi, era um homem promissor no reino, com potencial para se tornar o sucessor de seu pai. Como filho mais velho, Amnon recebeu amor e favor especiais, não só de Davi, mas também das pessoas ao seu redor. Mas a posição e o poder podem facilmente abalar a moralidade de uma pessoa. Amnon não pôde resistir a seus sentimentos complicados e perturbadores por Tamar, sua meia-irmã. Tamar era o símbolo de beleza e pureza no palácio, uma beleza que não estava apenas na aparência, mas também em seu caráter moral e pureza. Em vez de ver Tamar como uma irmã que ele tinha que proteger e amar, Amnon sentiu uma atração forte e sombria. Esse sentimento pode ter sido inicialmente apenas admiração, mas como não foi contido ou regulamentado, transformou-se em uma obsessão doentia, sobrecarregando a sanidade e a moralidade de Amnon. Isso não era mais amor, mas obsessão misturada com luxúria, uma distorção emocional que ele não conseguia extinguir. Amnon sofreu dessa obsessão a ponto de murchar e perder a paz. Em vez de pedir ajuda a Deus, Amnon voltou-se para Jonadab, seu amigo íntimo e primo. Jonadab não era um amigo sincero ou moral. Ele viu a fraqueza de Amnon e se aproveitou disso. Jonadab deveria ter aconselhado Amnon a abandonar esse pensamento errado e levá-lo ao arrependimento. Em vez disso, ele usou sua astúcia para tramar as coisas mais terríveis para Amnon. Jonadab bolou um plano perigoso e astuto. Aconselhou Amnon a fingir estar doente e pedir a Tamar que cuidasse dele. Esse plano não apenas enganou Tamar, mas também se aproveitou de sua confiança e piedade filial. Para Jonadab, criar uma oportunidade para Amnon não era apenas ajudar seu amigo, mas também uma maneira de testar o poder e a moralidade da família real. Amnon ouviu esse plano maligno e o executou com ganância desenfreada. A obsessão tomou conta completamente de sua mente, obscurecendo toda a razão e consciência. Quando Tamar entrou na sala para cuidar dele, ela não tinha ideia de que sua confiança seria traída. Amnon, de um irmão, um protetor que deveria amá-lo e cuidar dele, havia se transformado em um agressor, disposto a pisotear todas as regras morais e humanas, apenas para satisfazer sua luxúria. As ações de Amnon não apenas machucaram uma garota inocente, mas também causaram danos irreparáveis a toda a família.
No coração de Tamar, Amnon era seu irmão de confiança, alguém a quem ela poderia recorrer para obter cuidados e apoio. Mas essa confiança foi cruel e amargamente traída. Quando Tamar entrou no quarto de Amnon para cuidar dele conforme solicitado, ela não esperava que estivesse prestes a enfrentar a maior dor de sua vida. Amnon, movido pela luxúria sombria, não hesitou em levar Tamar. E isso não foi apenas um delito físico, mas também uma destruição da alma e da honra de uma garota pura. Quando Tamar resistiu e implorou, tentando usar a razão e o respeito próprio para influenciar Amnon, ela esperava que ele percebesse seu pecado e parasse. Ela disse que essa ação traria vergonha e desgraça para ambos, mas Amnon não ouvia mais as palavras de sua consciência. Naquele momento, sua ganância dominou tudo, transformando-o de um irmão, alguém que deveria proteger Tamar, em uma pessoa cruel que estava disposta a destruí-la. Depois de tomar posse de Tamar, a crueldade de Amnon tornou-se mais evidente do que nunca. Ele não apenas a deixou com dor e sofrimento, mas também a afugentou, como se suas ações fossem algo que pudesse ser facilmente esquecido. Os sentimentos distorcidos de Amnon não eram de amor, mas apenas de desejo cruel. E uma vez satisfeito, ele jogou Tamar fora como um objeto sem valor. Ele não queria mais vê-la, considerando-a um fardo e uma fonte de vergonha. Isso só aumentou a dor de Tamar, não apenas ferimentos físicos, mas também traição e humilhação da pessoa em quem ela confiava. Em desespero e dor, Tamar deixou aquele lugar, não mais a garota nobre e forte que era antes. Ela rasgou seu vestido ricamente colorido, a vestimenta que simbolizava sua virgindade e honra como uma garota real. Ao rasgar seu vestido, Tamar não apenas expressou sua dor, mas também pareceu tirar a nobre concha que antes a protegia, mas agora não tinha significado. Era um símbolo da perda irreparável e da vergonha que cobriu seu coração. Com cinzas espalhadas na cabeça e com roupas rasgadas, Tamar voltou para casa, uma imagem trágica e dolorosa. Sua dor não era apenas física, mas também uma profunda perda de espírito. Tamar não se via mais digna aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus. Ela voltou em humilhação e solidão, não vendo segurança ou misericórdia. A imagem de Tamar saindo do quarto de Amnon, caminhando na dor e na vergonha, é uma imagem inesquecível, lembrando-nos da crueldade do pecado e das profundas consequências que ele pode trazer. Quando Absalão soube da tragédia que se abateu sobre Tamar, a raiva se acendeu em seu coração. Absalão, o irmão que protegia e amava sua irmã, sentia dor e raiva pela injustiça que Tamar havia sofrido. Aos olhos de Absalão, não apenas Tamar foi ferida, mas a honra de toda a família também foi destruída por Amnon. O amor e a proteção de um irmão mais velho se transformaram em uma chama ardente de ódio. No entanto, Absalão não confrontou Amnon imediatamente, mas manteve sua raiva em silêncio, esperando uma oportunidade para exigir justiça para sua irmã. Quanto ao rei Davi, quando soube o que Amnon havia feito a Tamar, seu coração ficou partido. Como pai, ele não suportava a dor de ver sua filha ferida e perdida. Mas, ao mesmo tempo, Davi estava em uma situação difícil, porque Amnon era seu filho mais velho, o herdeiro do trono. A dor de Davi, portanto, veio não apenas de seu amor por Tamar, mas também de seu conflito interno entre seu amor por Tamar e seu dever como rei. Davi expressou sua dor, mas no final não fez nada para punir Amnon. Ele deixou o assunto passar sem impor qualquer punição por esse ato ilícito. A decisão de Davi, seja motivada por amor ou fraqueza, criou um grande vazio na família. A falta de justiça deixou uma ferida profunda no coração daqueles que foram feridos, especialmente Absalão. Davi não era apenas um pai, mas também aquele que detinha o maior poder no reino.
Ao não agir para buscar justiça para Tamar, ele enviou a mensagem errada para seus filhos, que a justiça poderia ser ignorada por razões familiares ou de status. Absalão, embora temporariamente silencioso, ainda abrigava raiva em seu coração. Esse silêncio não era perdão, mas sim uma espera por uma oportunidade de exigir justiça que Davi não havia conseguido. Para Absalão, as ações de Davi foram uma negação do sofrimento de Tamar e uma aceitação do pecado de Aminon. O silêncio de Davi fez com que Absalão se sentisse traído, não apenas por si mesmo, mas também por Tamar e sua família. A raiva silenciosa de Absalão gradualmente se transformou em fogo de vingança, uma determinação de que, se Davi não punisse Aminon, ele mesmo o faria. Absalão não só queria vingança por Tamar, mas também sentiu a necessidade de restaurar a honra de sua família e justiça para aqueles que haviam sido feridos. Este foi o início de uma divisão na família de David, uma ferida que nunca cicatrizou, levando gradualmente à divisão e à tragédia mais tarde. Por 2 longos anos, Absalão reprimiu sua raiva, guardou seu plano para si mesmo e fingiu ter esquecido a injustiça que Tamar havia sofrido. Isso não era perdão ou aceitação. Era uma tática, uma calma fria, esperando o momento perfeito para se vingar. Absalão usou esse tempo para planejar em detalhes, meticulosa e discretamente. Por fora, ele permaneceu normal, sem mostrar sinais de planejar vingança. Isso permitiu que Absalão mantivesse um relacionamento livre de estresse com Aminon, que não sabia que estava na mira de Absalão. Dessa forma, Absalão garantiu que Aminon não ficasse em guarda, permitindo que seu plano corresse bem. Depois de 2 anos, quando o tempo estava maduro, Absalão planejou realizar sua intenção. Ele deu um grande banquete para seus irmãos, uma ocasião alegre em que todos se reuniam e baixavam a guarda. Isso fazia parte do plano elaborado de Absalão. Ele sabia que um banquete era o lugar perfeito para matar Aminon sem levantar suspeitas ou alarme dos outros. Quando todos estavam alegres, Aminon também ficava menos alerta e não pensava que algum perigo o aguardava. Durante a festa, Absalão ordenou que seus servos matassem Aminon ao seu sinal. Este não foi um ato impulsivo, mas uma execução pré-planejada e organizada. Ao matar Aminon, Absalão não estava apenas buscando vingança para si mesmo, mas mais importante, ele viu isso como a única maneira de trazer justiça a Tamar. Na mente de Absalão, esse ato foi uma resposta justa ao que Aminon havia feito, um ato que o próprio Davi deveria ter feito, mas não o fez. As ações de Absalão demonstram uma forte determinação, que permaneceu inabalável durante os 2 anos de espera paciente. No entanto, também demonstra o perigo de deixar o ódio governar o coração. Absalão, apesar de seu desejo de justiça para sua irmã, deixou sua raiva levá-lo à vingança matando. Em vez de buscar cura e justiça de Deus, Absalão se transformou em um executor da justiça, levando a tragédia familiar de Davi a um caminho de destruição e ódio. Os servos de Absalão, seguindo ordens, mataram Aminon no meio do banquete, causando uma cena de caos e horror. Os irmãos restantes, ao testemunhar a morte repentina e brutal de Aminon, entraram em pânico e fugiram, não esperando testemunhar tal tragédia em sua própria família. A morte de Aminon não apenas marcou o fim do plano de vingança que Absalão havia nutrido por 2 anos, mas também abriu um novo capítulo de dor e fenda na família Davi. Isso não foi apenas a perda de um filho para Davi, mas também o colapso da família, onde os filhos de Davi, em vez de amar e proteger uns aos outros, passaram a machucar e matar uns aos outros. Esta foi a consequência do pecado acumulado, desde a injustiça para com Tamar, até o ódio e a vingança de Absalão. Cada ação deixou feridas profundas e indeléveis.
O rei Davi, ao saber da morte de Amnon, foi dominado pela tristeza e tristeza. Essa dor não foi apenas pela perda de um filho, mas também por seu fracasso como pai e líder de sua família. Davi amava Amnon e Absalão, e a morte de Amnon nas mãos de Absalão foi tão dolorosa que parecia que seu coração havia sido partido em dois. Davi sentiu não apenas tristeza, mas também remorso, por não ter feito justiça a Tamar, por permitir que as coisas saíssem do controle e levassem a essa tragédia. As ações de Absalão não trouxeram alívio ou paz, mas apenas levaram a uma maior separação entre ele e seu pai. Após a morte de Amnon, Absalão foi forçado a fugir, tornando-se um exilado, afastado de sua família e especialmente de Davi. A relação pai-filho entre Davi e Absalão foi profundamente prejudicada. Davi amava Absalão, mas não podia perdoá-lo totalmente por matar Amnon. Davi está dividido entre o amor e a dor, entre a compaixão e o desespero. A família de Davi, antes um símbolo de força e glória, agora está mergulhada em tragédia e tristeza. A morte de Amnon e o exílio de Absalão são consequências graves, enfatizando que o erro, se não for confrontado e tratado precocemente, pode ter consequências irreversíveis. Absalão, embora agindo com a intenção de buscar justiça para Tamar, paga um alto preço por sua vingança, separação de seu pai e exílio, separado de seus entes queridos. A história de Tamar é uma lição comovente, mas poderosa, para aqueles que acreditam em Deus, lembrando-nos da justiça, compaixão e perdão, bem como do papel vital dos líderes na defesa da justiça e na proteção das famílias. Cada detalhe de sua história reflete lições que a Bíblia nos ensina em nossa jornada cristã. Para os cristãos, a justiça não é apenas um princípio moral, mas um reflexo direto do caráter de Deus, que é justo e santo. Na história de Tamar, vemos claramente que quando a justiça é ignorada, a dor dos feridos se torna ainda mais profunda. Tamar foi violada e humilhada, mas o mais doloroso foi que ela não recebeu justiça de sua própria família. A Bíblia ensina: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, em Mateus, capítulo 5, versículo 6. A justiça de Deus não é apenas uma promessa distante, mas algo a ser praticado e mantido na vida diária. Os cristãos são chamados a viver de acordo com a justiça de Deus e proteger os fracos. A história de Tamar recorda-nos que a justiça deve ser mantida não só na sociedade, mas sobretudo na família, para que os nossos entes queridos nunca se sintam abandonados ou desprotegidos. O rei Davi, ungido de Deus, tinha a responsabilidade de proteger e liderar sua família, não apenas pelo poder, mas pela justiça. Quando ele permaneceu em silêncio sobre o pecado de Amnon, ele deixou um enorme vazio no coração de seus filhos. As famílias cristãs de hoje podem aprender com Davi que ser um líder requer não apenas amor, mas também a determinação de defender o que é certo, mesmo quando é difícil e doloroso. A Bíblia nos lembra que a responsabilidade de um líder é proteger seu rebanho do perigo e do pecado. Quando as famílias cristãs enfrentam desafios, elas precisam olhar para Jesus, o bom líder, a quem somos chamados a seguir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, em João, capítulo 10, versículo 11. É responsabilidade de um chefe de família cristão não apenas guiar, mas também proteger sua família. E quando a justiça é negligenciada, cria rachaduras nos relacionamentos que somente Deus pode curar. Amnon, em seu poder como filho mais velho, abusou da confiança de Tamar. E suas ações são um exemplo claro dos perigos de abusar do poder. Como cristãos, somos chamados a usar nosso poder e influência não para satisfazer nossos próprios desejos, mas para servir e ajudar os outros. Jesus disse:
quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. Em Mateus capítulo 20, versículo 26. O abuso de poder não apenas destrói relacionamentos, mas também prejudica profundamente a alma e a honra dos outros. Como crentes, somos lembrados de viver com humildade e respeito uns pelos outros, porque cada pessoa tem valor aos olhos de Deus. As ações de Amnon são um lembrete para nós da importância de manter a consciência e a responsabilidade em todas as nossas ações, porque o que fazemos não apenas afetará a nós mesmos, mas também terá consequências profundas para aqueles que nos rodeiam. A dor de Tamar é um lembrete das profundas feridas emocionais que muitas pessoas, até mesmo cristãos, experimentam na vida. A Bíblia diz: Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Para Tamar, o silêncio e a falta de justiça não foram apenas uma traição de um ente querido, mas também uma profunda ferida emocional que a deixou vivendo em dor e perda. A história de Tamar nos encoraja a nos voltarmos para Deus em busca de cura de nossos corações partidos. Somente Deus pode trazer verdadeira paz e conforto. Quando somos feridos ou traídos, os cristãos precisam lembrar que Deus está sempre presente, entende e simpatiza com a dor que suportamos. Ele é nossa fonte de esperança e o lugar onde podemos encontrar a cura, mesmo quando as pessoas ao nosso redor não podem entender ou ajudar. Absalão escolheu a vingança para buscar justiça para sua irmã, mas isso só piorou a tragédia e criou mais sofrimento para a família de Davi. A Bíblia nos lembra: não vos vingueis, ceda à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 19. Os cristãos são ensinados que somente Deus pode trazer justiça de forma justa e que o perdão é o único caminho para a cura e a paz. Quando nos vingamos de nossas próprias mãos, tiramos o direito de Deus de julgar e abrimos a porta para que o pecado se apodere de nossos corações. O perdão não é fácil, mas Jesus nos deu o exemplo na cruz, ensinando-nos que o amor e o perdão são o caminho para a reconciliação e a paz. A história de Tamar nos lembra que, apesar da dor e da mágoa, o perdão e a confiança em Deus nos ajudarão a superar qualquer desafio. Quando nos voltamos para Ele, encontramos não apenas justiça, mas também o poder de curar nossas almas, ajudando-nos a viver em paz e amor verdadeiro. Em última análise, a história de Tamar está repleta de lições e emoções profundas que são difíceis de descrever. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e sentimentos sobre isso. Qual você acha que é a mensagem mais poderosa da história de Tamar? Você já enfrentou uma situação em que a justiça não foi feita adequadamente, onde você encontrou forças para superá-lo? O que você acha de como o rei Davi lidou com a situação em sua família? Se fosse você, o que faria? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua história pode nos ajudar a aprofundar nossa compreensão do valor da justiça, do perdão e da cura de Deus. Juntos, podemos criar uma comunidade amorosa que esteja disposta a confortar e apoiar uns aos outros, onde todos tenham a oportunidade de serem ouvidos e receberem cura.